Fala galera, sejam bem-vindos. Aula bacana hoje, aula maneira. Hoje a gente vai falar sobre variáveis booleanas, sobre if, sobre else e sobre elif. Beleza, vamos começar sem mais delongas. O que é uma variável booleana? A variável booleana, galera, ela pode receber só dois valores. A gente já falou aqui sobre as do tipo string, certo? Que são palavras. Tipo inteiro, tipo flutuante, que são números com casas decimais. Agora a gente vai falar sobre as booleanas. As booleanas, elas assumem somente dois valores. E esses valores são true ou false, tá? Então, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, tá? Do inglês. A gente não consegue traduzir aqui variável 1 é igual a verdadeira. Isso aqui não vai funcionar, infelizmente. Então a gente tem que colocar para o inglês aqui: variável 1 é igual a true, variável 2 é igual a false. E agora eu tenho aqui duas variáveis do tipo booleana. Pô, Bob, eu queria descobrir muito o tipo de uma variável que eu achei aqui num código na internet. Não sei que tipo é esse. Como que eu faço para descobrir qual o tipo da variável? Existe uma função aqui nativa do Python, se chama type. Então você dá um print type na variável e a hora que você rodar, ele vai te dar o tipo dela aqui, tá? Então ela é a classe do tipo booleana. Tá vendo que bool? A mesma coisa serve se isso aqui fosse uma string. Olha lá, uma classe do tipo string. Beleza? Então, caso você queira, em algum momento for útil para você descobrir o tipo de alguma variável, pode usar esse type aqui. Então a gente já sabe que variáveis booleanas assumem dois valores, true ou false. Sabendo disso, vamos falar um pouco sobre o if. O que é o if, galera? O if, do inglês, traduzindo para o português, significaria se, tá? O else, se não. E o elif, a gente vai comentar dele já já. Então, como funcionaria se eu fizesse aqui? If variável 1 print, opa, isso é verdadeiro. O que aconteceu aqui? Eu perguntei se variável 1, ou seja, se for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Então perceba que o if, ele espera sempre um booleano, tá? Seja o que for, o que tiver aqui dentro desse parênteses terá que ser booleano, tá? A gente vai comentar mais exemplos já já. Mas vamos falar sobre o else também agora. Eu vou colocar um else aqui e vou colocar um print. Opa, isso é falso. Então, se variável 1 for verdadeira, a gente vai printar, opa, isso é verdadeiro. Se não, se ela não for verdadeira, a gente vai colocar aqui, opa, isso é falso. Então, vamos ver o que vai acontecer? Olha, opa, isso é verdadeiro. Agora a gente tem a variável 2 que é false. Vamos jogar ela aqui para ver o que vai acontecer? Opa, isso é falso. Ou seja, na hora que ela chegou aqui, ela falou, isso é verdadeiro? Não é. Variável 2 tem um valor de falso. Então, entra aqui no se não. Beleza? Então, ela viu se isso aqui era verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, aconteceu uma coisa. Se for falso, aconteceu outra. Tá? O if não depende do else. Eu posso ter só o if aqui. Como variável 2 é falso, ele não imprimiu nada. Se fosse variável 1, ele imprimiria, opa, isso é verdadeiro. Tá? Então repare que o if não depende do else. Porém, o else depende do if. Tá? Eu não consigo ter um se não se eu não tenho um se. Ok? Pô, eu tenho que ter uma variável do tipo booleana? Existe outra forma de fazer isso? Existe. Então, se eu colocar aqui 1 é igual a 1, ele vai entrar aqui. Se não, ele vai entrar aqui. Certo? Por quê? Porque isso daqui é uma validação verdadeira. Tá? A gente não comentou sobre esse igual, né? Vou falar dele um pouquinho. Quando eu vou atribuir um valor para uma variável, por exemplo aqui, variável 1 é igual a true. Então eu usei o igual aqui para atribuir um valor a essa variável, certo? Mesma coisa aqui na variável 2. Eu usei o igual aqui para atribuir um valor à variável 2.
A nível de comparação, eu não consigo usar um igual só, tá? Ó, ele dá um erro aqui, porque é como se eu estivesse tentando atribuir um é igual a 1, como se esse 1 fosse uma variável. Ah, Bob, mas e se você criar uma variável aí agora? Nova variável. Aí ele ainda não aceita, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma variável booleana. Isso aqui não é uma... Ele não vai devolver uma resposta booleana. Eu estou atribuindo nova variável igual a 1 dentro do if que espera um true ou false de alguma forma, tá? Se eu declarar isso aqui fora, vai funcionar. Aqui dentro, eu tenho que fazer a nível de comparação, tá? Então 1 é igual a 1. Se 1 é igual a 1, aí ele vai entrar aqui. Opa, isso é verdadeiro. Senão ele vai entrar aqui, é falso. Tá? Pra gente descobrir se 1 é diferente de 1, a gente usa exclamação igual. Então 1 é diferente de 1. Vamos ver se 1 é diferente de 1. Opa! 1 não é diferente de 1, tá bom? 1 é maior do que 1? Vamos rodar aqui pra ver. Não, 1 não é maior do que 1. 1 é menor do que 1? 1 também não é menor do que 1. 1 é menor ou igual a 1? Como eu faço menor igual? Menor igual normal. Como se fosse na matemática lá, tá? Então, opa, isso é verdadeiro. Por quê? Porque ele é igual. Ele não é menor, mas ele é igual. Maior igual vai funcionar da mesma forma. Beleza? Eu vou cortar esse vídeo aqui em duas partes para não ficar muito grande. A gente falou um pouquinho já de boa parte do if else e a gente vai continuar para abordar o elif na próxima aula e mais algumas coisas que a gente consegue fazer aqui dentro do if. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais.